Como líder de igreja, eu sempre me esforcei a fazer o meu melhor e aí com os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta na linha de frente, eu sempre me questionei se realmente eu fiz alguma diferença. Nós estávamos com 3 meses de batizado, quando, na época, o pastor Eduardo, ele fez o desafio de a gente construir essa igreja em 1 mês. E eu lembro até hoje que o Christian foi conversar com um irmão da igreja de Fortaleza do Mutuca. Perguntou o que o senhor acha desse desafio. Ele falou assim, exatamente essas palavras: eu acho que Deus te escolheu para fazer. Você já prestou atenção que Deus pode ter escolhido você para construir essa igreja? Eu dou os 2 sacos de cimento que o rapaz não quis dar, eu dou. E aquilo subiu de novo. Aquela alegria, aquela animação voltou de novo. E assim nós fomos. Pede daqui, uma ajuda daqui. E aí nós carregava os material com a minha esposa na moto, eu ia dirigindo e ela botava o saco de areia numa coxa, era um caibro no outro lado. E assim a gente fomos, não tinha transporte no Novo Céu, o transporte era um pouco para a gente pagar um caminhão, não tinha. E com 30 dias a igreja estava na tinta, na chave para inaugurar. Fizemos o evangelismo, batizamos 17. Ali eu fui nomeado diretor daquela igreja. E 1 ano e pouco a igreja foi organizada já com 100 e poucos membros. E eu cuidava de umas 60 crianças e o Cristo cuidava dos adultos, quando a gente plantou a igreja Novo Céu 3. Então a gente viu ali a necessidade das pessoas, quanto elas precisavam de Jesus e de alguém para conduzir elas. E a gente começamos a visitar as igrejas, né? Cristian pregava, eu cantava, né? E fizemos várias visitas, alguns grupos, né? Quando eu nasci, meu pai já criava gado. E aí foi quando eu construí família e também, mesmo o ramo do meu pai, a gente vem seguindo e assim já passando para meus filhos. A gente aqui é responsável pelo cuidado, né? Limpeza do campo, plantar o capim, transportar os animais daqui para a várzea e de lá para a terra firme. Lá nós temos um pedacinho de várzea lá e enquanto isso a gente fica por aqui com a minha esposa e os meninos ficam tomando conta do gado para lá. Quando vem para cá o gado todos nós trabalhamos aqui junto no gado. Trabalhar com boi, limpar campo no sol quente, não é para qualquer uma pessoa para fazer esse trabalho. Trabalhar com boi é que nem trabalhar na cozinha, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, nós trabalhamos no sol quente aí, às vezes, como o senhor viu, 16 quilômetros a pé levando gado e lá pegar balsa, mais 1h30. E à noite temos que ir para a igreja, temos que ir para o culto, nós temos um compromisso. Em primeiro lugar, nós temos um compromisso com Deus, depois com o povo. A gente sempre acha um tempo para fazer esse trabalho. Inclusive, às vezes eu já cheguei lá no Novo Céu e a gente tinha acabado de chegar daqui, estava roçando aqui, aí o Christian ficou conversando com um irmão lá e eu fui tomar banho porque eu tinha umas visitas para fazer. Aí o irmão falou assim que eu ainda fazia isso porque eu era jovem e não sentia o cansaço, mas que com o tempo isso se vai. E eu não sei se realmente se vai, porque nós já estamos caminhando para os 13 anos de batizado e eu não me canso assim de fazer esse trabalho. Parece que Deus ele sempre está renovando dentro do meu coração esse desejo de estar indo em busca de salvar mais alguém. Quando eu e o Christian a gente vê alguém descer as águas assim,
Eu sinto uma alegria muito grande no meu coração, porque eu pude ser um instrumento de Deus, né, para alcançar alguém. O irmão Cristo e a irmã Silene foram escolhidos por Deus para transformar a minha família. E foi mesmo, entendeu? Foi eles que não levaram a mensagem, foi eles que nos ajudou, né, a sair daquela caminhada que a gente vivia, né? Porque nunca tinha chegado ninguém. E sempre, como eu digo, eles apoiaram nós em tudo. Me emociono porque para mim a Silene principalmente é mais que amiga. A gente compartilha coisas que eu acho que nem com minha mãe eu compartilhei. E para mim eles são muito importantes. Deus escolheu o irmão Cristo para ser o meu conselheiro pessoal, né? Eu aprendi muito com ele. Eu sei que é Deus que nos capacita. Hoje eu sou o que sou na igreja, mas porque Deus colocou uma pessoa na minha vida para me ensinar também, né, o significado do Evangelho, né? Eu tenho certeza que Deus escolheu ele sim para transformar a minha vida. Eu vivia no mundo de pecado, no mundo de escuridão onde eu não conhecia. Ouvia falar, mas não sentia o amor. E através do Cristo com a Silene, hoje eu me emociono porque eu sei que Jesus voltar, eu estarei com eles no céu. Quando eu me batizei, nós tínhamos no distrito 20 igrejas. Me batizei há quase 13 anos atrás, nós tínhamos 20 igrejas no distrito. O distrito de Altazes era muito grande. Quando nós dividimos, está com uns 6 a 7 anos que foi dividido, no Altazes 1, Altazes 2, com 40 igrejas. Então essas 20 igrejas que foram construídas, todas, assim, tem a nossa participação de ajudar com dinheiro, com valores, um cimento, uma areia, mas igrejas que nós construímos e fizemos evangelismo e fizemos elas crescer foram 6 igrejas. Uma das 6 igrejas que construímos foi a igreja flutuante. Ele acabou dando um recurso considerável para que a igreja fosse finalizada e hoje a gente tem essa igreja flutuante que antes estava funcionando para atender uma localidade e hoje nós levamos essa igreja para a região onde vai ser plantada uma nova igreja, mas antes que seja construída essa nova igreja, o Christian vai, além de morar, ele vai também cuidar dos irmãos cultuando dentro dessa igreja flutuante. Quando a gente recebeu o convite, a gente falou que nossa resposta, nós iríamos orar por uma semana para ver a resposta de Deus, né? A confirmação de Deus para esse chamado. Então, eu conversei com meu esposo que a resposta de Deus seria como nossos filhos iam reagir com respeito a esse assunto. O mais velho falou assim para o pai dele e que ele já esperava, né? E o meu filho mais novo, ele é muito brincalhão, então ele falou assim: papai, o senhor não sai da igreja. Qualquer dia desse o senhor ainda vai acabar morando na igreja. E aí hoje, meu filho sempre diz assim, hoje o senhor está realmente morando literalmente na igreja. Hoje a gente mora na igreja para ajudar, né, a ficar mais perto das pessoas. Saímos da nossa casa aqui, do nosso conforto, e vamos até o Iauaçu, onde a igreja hoje está, para salvar pessoas para Jesus. Isso é uma alegria para nós. Por mais que a gente queira um lugar, um conforto, por exemplo, eu ter que deixar o meu quarto, que tem ar-condicionado, para ir dormir numa igreja onde não tem ar-condicionado, onde eu vou dormir no colchão, no chão. Então isso para mim está sendo uma experiência diferente e eu estar ali é desafiador, porque eu estou ali dependendo do Senhor para alcançar pessoas. Então a minha oração é que o Senhor possa me usar como instrumento na mão dele, para que eu possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não sei se eu vou conseguir falar, pastor, mas hoje não é minha tristeza, né? É uma alegria muito grande que eu sinto em saber que eu dei a peça fundamental para o Christian hoje
ser um dos escolhidos. Eu hoje fico preocupado com a minha vida, porque sempre eu estudei a Bíblia e muitas vezes eu fico pensando naquela passagem que alguém viria lá de fora da igreja tomar o seu lugar. Eu penso assim, eu sei que não tem um lugar perdido, meu lugar não está perdido, né? Ninguém toma o lugar de ninguém. Mas eu vejo essa mensagem que eu passei a mensagem para alguém e eu próprio abandonei a igreja. Eu me sinto muito feliz em saber que o Cristo é uma das pessoas escolhidas para ser um obreiro, um fiel de Deus. Depois que eu conheci a Bíblia e me senti salvo, comecei a pregar para as pessoas, nunca saiu esse desejo do meu coração. Eu não entendo, às vezes eu pergunto, eu passo por dificuldades, lutas, e eu pergunto para o Senhor, por que eu? Mas a resposta que eu sempre tenho, que Deus me dá, é a minha graça te basta, sabe? E eu vou e peço sempre a Deus que sempre me dê esse desejo no coração, de nunca tirar esse desejo de falar de Deus para as pessoas. Eu diria que a doação dos recursos, da vida, do tempo, é gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. E aí eu, com os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta na linha de frente, eu sempre me questionei se realmente eu fiz alguma diferença. E hoje eu vejo que realmente eu fiz. Se nós fomos o chamado, então nós vamos fazer bem feito. Sempre assim, a gente sempre se sente escolhido para a missão.